Vamos lá, né? Então, um pedido aí nas caixinhas sobre o estudo do Hang Seng, né? Index semanal. Olha só, eu vejo ele vindo aqui de um movimento de queda, então marcando o Selling Climax, vindo para o rally automático. Então, em fase de Wyckoff, eu enxergo exatamente o quê? Que ele está na fase A. Quando a gente busca, né, entender aí o perfil de volume, né, onde que volume profile, para que a gente entenda onde os grandes players estão deixando rastros, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom da coisa. Vamos lá. Olha só, nessa queda e nessa puxada aqui. Ó. A gente vê que nessa movimentação, né, de descida do Hang Seng, a gente tem a principal, né, nessa puxada de perna, ficou lá no volume lá em cima, no 21674, e quando a gente puxa, vamos lá, até aqui, o volume ainda não desceu para a base, né? A gente está lá como principal região de liquidez do Hang Seng, deixando aqui no topo. Bom, então, observando exatamente a condição de principais regiões de liquidez do Hang Seng, na fase A, no semanal, a gente vê ele exatamente começando, né, esse ciclo. Vamos pensar agora com relação às ondas de impulso, né, porque quando a gente imagina que o Hang Seng pode estar fazendo exatamente a fase A, né, o Selling Climax AR, marcando aqui um secundário teste, está faltando uma região de trap lá em cima. Então o secundário teste ainda pode não ter acontecido. E se esse for o caso, né, se essa for a hipótese principal, que o secundário teste não ter acontecido, a gente pode esperar ainda um toque nessa região para uma volta para a faixa mais alta lá em cima, depois no 22.830. Então, o semanal aí apontando, né, para um cenário de que ele pode buscar ainda essa região mais baixa. Observando também o perfil de volume aqui, ó, o volume caindo, né, desde que apareceu a grana nesse movimento, me chama mais atenção exatamente a ausência, né, de interesse no mercado, caindo com um interesse menor, tivemos um controle ou um interesse maior aqui da demanda, né, uma oferta bem mais com dificuldade aqui de trazer o mercado. Mas fato é que ele pode de fato trazer aqui no Selling Climax novamente, quando a gente fala de fase A. Pensando em ondas de impulso, né, pensando aqui no Smart Money, nós temos o fundo aqui do Selling Climax e o topo do AR como sendo a principal região, a principal onda aí de impulso, né? Então essa onda de impulso fazendo com que o mercado nessa região esteja numa faixa descontada, né? Então corrobora com a tese de que aqui é uma região que pode aparecer compradores para trazer novamente nessa parte mais alta, e aqui é importante que ele não perca realmente esse 14.582. Olhando para o diário, né, dando uma olhadinha no dia aqui, que a gente pode esperar nessas faixas de preço do dia, o Hang Seng conseguiu, né, aqui observando nessa descida, ele fez uma mudança de característica, né, observando a quebra aqui nessa faixa de preços do 17.241, então ele desce, sobe, high low, aqui ó, faz uma movimentação, ó, olha só, que ele quebrou e fez a mudança de característica. Então nós estamos num reteste nessa mudança de característica e que tem aqui zonas de liquidez que foram deixadas para trás, olha só. Aqui esse bloco já foi mitigado. Nós estamos numa região bem importante realmente aqui do Hang Seng, olha só. Que ele pode acabar testando essa faixa do 16.032. Se ele tocar e fechar acima desse 16.032, deve continuar a puxada dele para primeiro testar
esse topo que ele havia deixado, fazendo uma quebra de estrutura. E aí sim, olhando para aquela faixa que eu acabei de citar, do semanal, na parte mais alta do 22.830. Então, a região que eu quero ver agora como sendo quebrada, né, é exatamente essa aqui do 17.783. Ganhou tração. Onde ele deve voltar é no 22.830, ou seja, observando o semanal, a gente observa que ele pode voltar nesse 14.582, mas olhando aqui para o diário, essa quebra, né, essa mudança de característica, a demanda de qualidade e depois, agora essa possível reteste nessa faixa de preços, a gente está numa condição de que a demanda tem muito mais controle nesse momento, muito mais qualidade do que a oferta. Então, uma falha nessa região, ó, pode ser o melhor movimento para trazer o mercado de volta nesse 22.830. Me agrada bastante. Se ele perder e fechar abaixo, ele de fato deve olhar para o 14.582, que seria aquele movimento do secundário teste no semanal, para depois trazer de volta no 22.830. Então é basicamente isso que eu enxergo aí no Hang Seng. E se você gostou, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários quais ativos vocês gostariam que eu fizesse um estudo similar a esse, tá bem? Então é isso, valeu, muito obrigado, forte abraço e até mais, tchau!